Vou gravar. Vamos lá. Olha aí, boa tarde. Estou aqui com Raíssen Abac, meu companheiro. O Raíssen é o âncora do Jornal Eldorado, onde de segunda a sexta eu faço um comentário às 7h35, comentário de 20 minutos, todo dia, de segunda a sexta, e o Raíssen e a Carolina Ercolim são os meus âncoras, né? E o Raíssen teve, numa semana só, uma visita ao Paraíso, com mais um título. O Palmeiras ganhou mais um título, né? Além de disputar agora a Copa do Brasil, né? com o Grêmio, é isso? Isso. Né? É o Rei da América, eu chamo o Raíssen de Rei da América. E agora foi disputar a Copa do Mundo, aí não foi bem o inferno, ele foi um purgatório. O Palmeiras não fez nenhum gol, perdeu 3 pênaltis, né? Perdeu de 3-2 com um time lá do Egito, né? E perdeu para as múmias, digamos assim, do Egito. E foi em 4º lugar. Né? Raíssen, o Raíssen Abac, ele trabalhou também em Mogi, onde ele nasceu e onde ele vive até hoje, Mogi das Cruzes, e numa rádio lá, e trabalhou na CBN, na rádio Bandeirantes, onde ele chegou a ser diretor, e depois, agora, ele é o editor, ele é o âncora, é o cara que lidera alguns programas jornalísticos da Rádio Eldorado, 107.3, e foi um tempo, como é que era? Estadão, tinha um nome em inglês, né? E ESPN. Agora eu vou fazer Rádio Eldorado. Né? Isso. Então, o rádio... sabe que eu comecei em jornalismo na rádio. Né? Eu comecei fazendo um programa chamado Sétima Arte. Eu era presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, e o cara que fazia o programa na Rádio Caturité, a rádio da Diocese, era funcionário do Banco do Brasil, assumiu uma agência no interior e eu assumi o programa dele sobre cinema, e depois comecei a trabalhar como repórter de rádio. Fui para o Jornal Diário da Boema e comecei no jornalismo. Isso já faz 52 anos, você não tinha nem nascido, né? Então, não pode nem testemunhar isso aí. Né? Não, eu quero que você me fale o seguinte: como é que é esse negócio de rádio? É uma paixão? Você sempre foi apaixonado por rádio? Desde menino você ouvia rádio? Ô, Neumann, primeiro, prazer estar aqui contigo, viu? É sempre... Faz tempo que eu não te vejo, né? Entendeu? Eu converso com você, mas nem sempre eu posso te ver, nem sempre eu consigo te ver. Estamos em casa, então é bom te ver e estar aqui com quem nos assiste também. Bom, eu acho que eu comecei a ouvir rádio no berço, viu? Porque em casa sempre se ouviu rádio. Esse ano eu estou fazendo 35 anos de profissão e o meu pai sempre ouvia rádio, só que era em árabe, viu, Neumann? Eu ouvia rádio em árabe. E você aprendeu ouvindo bem, pois é. Porque era onda aprendeu árabe para poder ouvir rádio. Era em ondas curtas, então a gente ouvia as notícias em árabe, né? E o meu pai tinha uma loja no centro de Mogi. A gente estava vivendo ali aquele período duro da ditadura, né? Então o meu pai sempre contava que passava um militar lá e às vezes ele perguntava para ele, né? O que é isso que você está ouvindo aí? Porque o cara achava estranho outra língua. Eu falei, não, são notícias da minha terra, né? Então eu comecei ouvindo rádio em árabe e aí depois eu fui acompanhando meu pai. Aí ele foi ouvindo rádio em português e eu comecei a gostar disso. Enfim, eu ouço rádio, eu não me lembro desde quando. Eu acho que eu nasci ouvindo rádio já. Uma paixão. E quem foi assim o teu grande herói profissional do rádio? Aquele cara que você queria ser quando crescer? Aliás, crescer você nunca cresceu muito, mas tudo bem, né? Você sabe que o meu pai, ele era muito democrático, assim. Então, naquele tempo que a gente ouvia rádio, era só o AM, né, Neumann? Então, assim, do lado esquerdo do dial eram as rádios que faziam jornalismo. Então, você tinha lá, até hoje, assim, você tinha Jovem Pan, tinha a Eldorado, né? E mais ali do lado do meio para a direita eram as rádios populares. E o meu pai ouvia tudo. Ele, inclusive, as rádios populares, né?
Então, ele, por exemplo, ele gostava muito do Salomão Esper, né? Ele falava, esse aí é nosso Batrício, né? Nosso Batrício, porque a família do Salomão também é da Síria. E o Salomão já fazia com o Zé Paulo, não? Já era o Já, programa? o Salomão já fazia programa na Bandeirantes em 78 ou 79. 78 ele começou a fazer o Jornal Gente com o Zé Paulo. O próprio Zé Paulo também. Então, são duas pessoas que sempre tive como referência e acabei trabalhando com os dois lá na Bandeirantes. Outros nomes também que eu pude ouvir, depois trabalhar com eles, né? Mas o meu pai falava muito do Salomão por essa proximidade, né, da Síria também. Como é que era o nome do Salomão? Hã? Como era o nome completo do Salomão? Era Salomão? Salomão Esper Salomão. É isso aí, não tem dúvida que era o Salomão. Salomão Esper Salomão. Tem Salomão no nome e no sobrenome. É isso aí. É que tem aquela história do Miguel Jorge, que também era descendente de árabe, que foi editor-chefe do Estadão. Miguel João Jorge. Podia ser Jorge João Miguel. Quer dizer, podia fugir de qualquer credor, porque podia ser João Miguel Jorge. Depois o Miguel Jorge foi ministro do Lula, né? E aí não podia mais mudar de nome. Mas o Salomão não. O Salomão era duplicado. E às vezes eu encontrava também com o irmão dele, eu esqueci agora o nome dele, na banca de frente à padaria Aracaju, né? Mas sim, então o Salomão e o Zé Paulo eram os teus. Eu ouvia desde criança, eu ouvi um pouco o Leporassi também, mas o Leporassi eu tenho menos lembranças. O Leporassi morreu muito cedo, né? O Vicente Leporassi. E o Joelmir também, que eu ouvia muito, eles faziam a trinca lá, os três, né? Então eram os três que faziam. E aí, a nossa diferença, sabe o que é? Por exemplo, o Joelmir foi meu colega, eu era repórter da Folha, e o Joelmir é editor de economia da Folha, no começo da carreira dele, e eu também no começo da minha, né? E o Salomão, meu amigo queridíssimo, nós tínhamos um amigo comum chamado Eimar Berto Ferreira, que era um correspondente do Jornal do Brasil, era uma espécie de repórter especialista no setor militar, e ele era na Bandeirantes também, né? E você trabalhou com ele também, né? Ou não, ele acho que ele morreu antes de você sair da Bandeirantes, não foi? Sim, mas o Ferreira, a gente ia domingo tomar café na casa do Salomão, comer um pedaço de bolo, mas o meu herói, aquele que eu gostaria de ser e que eu imito até hoje, era o Vicente Leporassi, o seu Trabuco. O Trabuco era o seguinte, você não chegou a cruzar com ele na rádio, né? Porque ele levava o jornal, o programa, e ficava lendo o jornal e você sabe que hoje, Raíssa, vou contar um segredo para você. Eu pego os textos do jornal e leio para comentar. Isabel fica uma fera comigo. Por que você tem que ler? Improviso. Ela não sabe que eu não falei ainda para ela. Ela vai saber quando for ver o nosso programa. Que eu simplesmente tento imitar o Leporassi. Eu gostaria de ser o Leporassi quando eu crescer, né? Eu tenho 1,80 m e tal, mas tenho esperança de... Agora não, agora eu vou crescer para baixo, né? Mas, além disso, o meu herói na rádio, eu sempre apreciei muito o Joelmir, né? Porque o Joelmir tem uma característica que eu só identifico hoje com uma colega nossa, Denise Campos, que é uma economia popular. O Joelmir tinha uma enorme capacidade de fazer metáforas e de se fazer entender com o seu público, né? Além disso, eu tinha um herói, que eram dois heróis, na verdade, e que eles chegaram a uma época que eles narravam o primeiro tempo do jogo, e o segundo tempo do jogo, outro. Era o Valdir Amaral e o Jorge Cury. Talvez os dois... Eu gostava muito do Fiore Gigliotti, mas o Fiore Gigliotti você conheceu, né? Chegou a conhecê-lo lá na Bandeira. O Fiore era os guarda-chuvas, né? E o Valdir não, o Valdir era um locutor econômico. E o Jorge Cury é aquele vozeirão, né? Porque eu sempre fui louco. Eu não chego, ao ponto da minha irmã Nicé, que houve treino do Flamengo, a nossa família toda Flamengo, houve treino do Flamengo, ela vai para o cinema e bota o foninho no ouvido e fica ouvindo transmissão de rádio lá no Rio, do treino do Flamengo. Você não tinha, assim, um locutor? Você não acompanhava o futebol pelo rádio? Eu acompanhava muito futebol pelo rádio, né? Também por causa... Olha, tudo que eu vou falar de rádio para você é influência do meu pai. Então, o que ele ouvia, eu acabava ouvindo por tabela. Então, eu ouvia muito o Fiore, né? Mas, assim, eu sou de 64.
Então, a minha lembrança, assim, minha ouvindo o jogo, já é ali por volta dos 9, 10 anos. Então, aí eu já posso te dizer que eu comecei já ouvindo o próprio Fiore, o Osmar Santos, né? O Zé Silvério também, que eu ouvia bastante. Então, eu ouvia basicamente esses três no rádio, né? E gostava muito do colorido, né? Parece bobagem a gente falar isso, mas o rádio é colorido, né? Aquele colorido da transmissão esportiva. Então, basicamente, esses três eu ouvia bastante. Mas eu só queria te falar uma coisa do Leporassi, que eu agora me lembrei. Eu me lembro quando o Leporassi morreu, né? Que foi num fim de semana, né? Eu me despertou uma curiosidade de menino, né? O que eles vão fazer na Bandeirantes agora sem o Leporassi? Eu consegui convencer o meu pai a faltar na escola na Só para semana, acompanhar o sucessor do para Leporello. saber o que ia acontecer, e aí entraram no ar lá o Salomão, o Zé, o Jamir, né? Então foram os sucessores do Leporassi. E eu convenci o meu pai, botei na cabeça, não, eu preciso saber o que aconteceu, o que vai acontecer. E eu tinha 14 anos, 14 para 15, e faltei na escola naquele dia, com o meu pai sendo meu cúmplice aí para faltar na escola. Olha aqui, aí eu também sou fã do Zé Silvério como um locutor exato. Eu sempre me impressionei muito que eu ia assistir jogo no Pacaembu e acho um absurdo o Pacaembu estar fechado para jogos, que é o melhor, o mais lindo e o mais gostoso estádio de ver jogo no mundo. Eu moro perto e vou lá andar lá e tudo, e sinto muita falta. E eu via no Pacaembu, que via praticamente, você ouvia o cara batendo na bola, ouvia a bola batendo na rede, e a narração do gol pelo Silvério é irrepetível, né? Inimitável. Ele era de uma precisão assim absoluta, né? E o Osmar não, o Osmar era o grande inventor de imagens. O Osmar é quem inventou, as pessoas não sabem, mas o Osmar é quem inventou o Faustão. Eu conheci o Fausto Silva quando eu fui trabalhar no Estadão, ele era repórter de campo do Estadão e também da Jovem Pan. E aí o Osmar levou o Faustão para a rádio CBN, hoje era Rádio Nacional. Rádio Globo. Rádio Globo. Isso. E ele me levava muito num programa que ele tinha lá chamado Balancê. Eu ouvia sempre, na hora do almoço. E depois do Balancê, Perdido na Noite, na Record, né? E aí de lá ele foi para... Agora está tendo o seu último ano na Globo. Então o Faustão também é um exemplo para mim, um grande radialista, um grande repórter de campo, né? E o Osmar, né? O Osmar teve um desastre, nunca mais foi o Osmar, não pôde mais narrar, mas o Osmar foi uma revolução no rádio brasileiro. Mas me conta uma coisa, como é que você começou a torcer? O teu pai é palmeirense, era palmeirense também? O meu pai era palmeirense, mas assim, ele gostava muito do Pelé também, obviamente. Acho que não tem quem não gostasse do Pelé. A pessoa torcia para o time dela e gostava do Pelé, né? Mas o meu pai era muito fã do Ademir da Guia, né? Ele chamava de da Guia, e ele achava o Ademir muito refinado, muito elegante, muito calmo. Eu lembro do meu pai falando assim, ele é muito, o árabe fala assim, né? Muito calmo, ele falava, né? Então a gente sempre assistia os jogos do Palmeiras, mas sabe, Neumann, acho que é tudo uma conjunção de fatores, não é só por influência do meu pai. Teve também aquela academia, que foi a segunda, né? Quando eu era criança, tinha aquela segunda academia. Peraí. No time jogando bem. Eu vou te falar um time aqui, veja se você se lembra desse time. Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari. Zequinha e Ademir da Guia. Gildo, Servilho, Ademar Pantera e Rinaldo. Esse time do Palmeiras é a primeira academia, você não viu? Não. Eu também não. Eu ouvia esse time narrado pelo Fiore, narrado pelo Edson Leite, narrado pelos grandes narradores daquela época em São Paulo, né? Esse time era maravilhoso, né? Mas o Palmeiras conseguiu esse time, você sabe, também uma informação que todos nós temos, que é o seguinte: o Palmeiras pegou um garoto na base. O Gabriel Menino não é coisa rara, não. O Palmeiras pegou um garoto na base chamado Altafini, e que ganhou o apelido de Mazzola, que era um grande craque italiano, né? E o Palmeiras vendeu por uma baba, né, para o Milan, né? E aí pegou o dinheiro, comprou o Zequinha, comprou um monte de gente, mas também se saiu muito bem
numa troca com o Flamengo. Mandou para lá um bonde chamado Ademar Pantera e pegou um juvenil. O juvenil era o César Maluco, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro e do Palmeiras, né? Você chegou a ver o César. O César é da segunda academia. Você também vai me deixar falar o time. Vai me deixar falar o time. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, César, Leivinho e Ney. Quero te dizer o seguinte, tenho duas histórias para te contar sobre a minha relação com esse time. Mas primeiro, você vai me falar com a tua relação com esse time nos Jardins Suspensos do Parque Antártico. Uma relação de amor, de sonho, né? Porque era um time assim que ganhou o Paulista de 72, que eu já me lembro bem, que eu tinha 8 anos, e o Brasileiro de 72. No ano seguinte foi bicampeão brasileiro. Aí foi campeão paulista em 74. Foram 4 títulos, e depois 76. 4 títulos, mas esses 4 primeiros me marcaram muito, né? Esses 4 primeiros especificamente me marcaram muito. A escalação de cor, né, Neumann? A gente sabe falar até hoje essa escalação, né? Até eu, não tenho nada a ver com o Palmeiras, mas vi muito esse time jogar, que é o seguinte, eu tenho uma grande relação nostálgica com o Maracanã velho. Acho esse Maracanã novo uma farsa. Somos 2 pessoas, o Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni e eu, e temos saudade do velho Maracanã. E eu tenho saudade, mesmo não sendo palmeirense, das surras que o Flamengo levava da academia lá no Jardim Suspenso. Você pode achar ótimo esse estado aí da W Torre, Allianz Parque, não sei o quê, Arena, mas aquele estádio, eu só me lembrava a Babilônia, o Jardim Suspenso, o Fiore falava. O Jardim Suspenso, né? O campo era suspenso. O campo era suspenso. Então, as 2 histórias que eu tenho a contar sobre esse time, a primeira é o seguinte. Olha, eu vi o Gamarra jogar, vi o Figueroa jogar, o maior back que eu vi na minha vida foi o Luiz Pereira. Rapaz, Luiz Pereira, me emociona me lembrar do Luiz Pereira. O Luiz Pereira hoje está em Madrid, mora em Madrid, ele foi um ídolo lá no Atlético. Né? No Atlético. E outra coisa é o Ademir. O Ademir, eu lamento muito que eu não consegui achar o livro do João Cabral aqui, no meio dessa bagunça aqui. Tem um poema do João Cabral, né? Poema do Ademir, que é uma obra-prima da poesia brasileira, do João Cabral de Melo Neto. Eu podia ter pegado aqui no Google e ter imprimido para poder ler o poema para você. Mas o Ademir, ver o Ademir jogar, e uma das coisas que eu mais exalto no futebol brasileiro é que o futebol brasileiro tinha tanto craque naquela época, basicamente no Santos e no Botafogo, que um cara como Ademir não teve lugar na seleção, né? Porque no lugar dele jogou o Didi, talvez o maior meio armador da história do Brasil, o melhor jogador da Copa de 58, Fluminense, depois Botafogo, né? E depois o Gerson, em 70, né? Que foi outro grande armador e que eu vi muito jogar aqui no São Paulo, né? Mas o Palmeiras, nesse tempo eu era corintiano, viu? Eu já torci pelo Corinthians. Deixei de torcer quando o Lula construiu um estádio para o Corinthians com dinheiro público e ficou devendo o estádio. O Corinthians não é dono do estádio, o dono do estádio é a Caixa Econômica, nem o Odebrecht é dono do estádio é a Caixa Econômica. O São Paulo se sacrificou para construir o Morumbi, depois não pôde usar o Morumbi na Copa, por tramóias políticas, né? O próprio campo do Palmeiras, o campo não estava construído na Copa ainda, o Allianz Parque, né? Mas o Pacaembu era um estádio que podia ser reformado. A verdade é essa, que eu, nesse tempo, eu era muito amigo do João Batista Lemos e do Walter Silva Pica-Pau. Você conheceu o Walter Silva Pica-Pau lá na Bandeirantes? O Walter Silva eu conheci, não trabalhei com ele, mas e tem muita história boa do Pica-Pau, né? Que o pessoal conta. Então, o Pica-Pau era por causa do narigão enorme que ele tinha, era da Moca. Era da Moca. E o corintiano doido, né? E o Lemos, que era o maior amigo dele, e o Pica-Pau sempre dizia a todo mundo que eu tinha sido foca dele. O Pica-Pau era crítico de música da Folha de São Paulo. Foi ele quem me apresentou Elis Regina. A picape do Pica-Pau, né? A picape do Pica-Pau. Pica-Pau corintiano. E eu também corintiano, né? Eu ia para o Pacaembu e vi grandes times do Corinthians jogar. Só que eu perdi a fase em que o Santos e o Palmeiras, principalmente, deixaram o Corinthians, sei lá,
Quantos foram? Quantos? 16 anos sem título? 23, né, fila? 26 anos, né? Que 23. O time era... Hein? 23 anos. 23 anos, gol do Basílio. Gol do Basílio. Dizem que compraram o Rui Rei. O Rui Rei foi expulso no comecinho e tal. E o Corinthians era o faz-me-rir, né? Era o time que invadia tudo. Né? Depois o Corinthians fez grandes. Primeiro, o Corinthians fez um dos maiores jogadores da história do Brasil, Roberto Rivelino. Apesar de Nicola, o pai dele, ser palmeirense, né? Nicola, seu Nicola. Mas o Rivelino terminou sendo traído pelo Corinthians, né? E foi embora para o Fluminense porque o Corinthians perdeu o jogo final para o Palmeiras. O Palmeiras era melhor. A outra história que eu esqueci de te contar é a seguinte. Tinha um português chamado Vitor Cunha Rego, que ele era de uma turma de pessoal da esquerda do Partido Socialista de Portugal, fugiu do Salazar e veio, trabalhava na Folha. E ele gostava de mim, então eu era um foca, começando a profissão, e ele me botava para fechar o jornal, né? E você sabe que uma das coisas que eu me orgulho foi a prova que eu dei na edição da Folha, da segunda-feira seguinte. Eu podia ter procurado aqui para ver a data, mas não me ocorreu. Da prova que o Armando Marques roubou o Palmeiras num jogo com São final do campeonato com São Paulo, e que eu dei uma foto. O Leivinha, uma foto belíssima. Se eu não me engano, era do Cícero de Oliveira Neto, um cara, era um fotógrafo maravilhoso da coisa. O Leivinha pulando com os dois braços para baixo, a bola na cabeça do Leivinha, e o filho da mãe marcou mão. É o VAR, né? Esse aí foi o VAR da época. O VAR foi aqui a foto. O VAR foi, só que não valia, né? No dia seguinte, e o Armando Marques depois faria outra lambança no jogo final Santos e Portuguesa, que ele não aprendeu a contar até 5. E aí errou a contagem dos pênaltis e o Portuguesa ganhou um título na moleza do Santos, do Pelé, porque ele não contou os pênaltis. E declarou o Santos campeão. Quando foram ver, os pênaltis não tinham sido todos batidos. É verdade. De qualquer maneira, essa foto do Leivinha é histórica para mim. Tem uma coisa boa, você falou do teu pai, a paixão dele pelo Pelé, né? Aí o Vitor chegava no jornal, às vezes, dizia assim: primeira página não tem foto do Pelé hoje? Eu falei, não. Por quê? O Pelé não jogou, Vitor. Mas não treinou? Isso é claro que treinou. Não tem foto do treino? Tem. Então dê. O Pelé treinando é melhor do que todo o resto. Teu pai devia concordar com ele. É verdade. Mas me conta como é que surgiu essa tua paixão pelo Palmeiras? Como é que foi a segunda academia? Você tinha noção do que era a primeira academia? Aí, não, né? Não tinha. Eu tinha de ouvir falar. Você nem tinha nascido. O meu pai falava da primeira academia, você nem tinha nascido. Eu nasci em 64, né? Então, quando ela jogava, eu era muito pequenininho, né? Agora, a segunda, eu me lembro bem, né? Aliás, esse time, esses 11 eram muito marcantes, mas tinha outros. Tinha o Fedato, que entrava também. Lembra do Fedato? Fedato fazia gol quando entrava no segundo tempo. Gol, era tipo um talismã, entrava e fazia gol. Mas além do time ser muito bom, e de ter o lado do meu pai também, aí a gente já começava a ter os jogos a televisão mostrando, não ao vivo, mas tinha aquele videotape à noite dos jogos, né? Então assistia muito Fernando Solera, por exemplo, narrando jogos, e tinha a equipe lá da Bandeirantes, e eu tinha um vizinho que era corintiano. Eu não era tão ligado assim ainda em futebol, assim, eu era uma criança, só que eu passava na rua, ele me chamava de palmeirense. Acho que por causa do meu pai. Palmeirense. Ah, palmeirense. Ô palmeirense. Ele me chamava, acho que ele não sabia falar meu nome, porque era complicado. E aí, de tanto eu ouvir aquilo, ô palmeirense, teve um dia que o Palmeiras ganhou do Corinthians em 74, aí eu passei em frente, ele tinha uma bicicletaria no centro de Mogi. Aí eu passei em frente à bicicletaria dele, eu tinha 10 anos, parei assim, dei um berro assim, falei assim: ô corintiano! Chamei ele de corintiano. Então, além de ter o meu pai, do time jogar bem, eu tinha um vizinho pentelho que ficava me chamando de palmeirense o tempo todo. E eu não até que você se convenceu e virou palmeirense. Até que eu fiquei mesmo. Então, teve isso. Acho que foram muitas coisas juntas, né, para eu virar palmeirense. Então, eu morava no sertão e meu pai era motorista de caminhão, vinha para São Paulo e levava
sempre coisas ligadas ao futebol. Meu pai era o dono do time da cidade. Era o Flamengo, ele tinha comprado o jogo de camisa no Rio, e era o dono da bola e do jogo de camisa, por isso ele era o ponto esquerda do time. Ponto esquerda porque ele não jogava tão bem para ocupar as outras 10 posições. E eu jogava pior do que ele. Então eu tive... Eu sempre brinco com a Isabel, que meu pai era um excelente dançarino, e eu não aprendi a dançar, como a minha mãe. A minha mãe nunca dançou, meu pai era um excelente dançarino, e Isabel morre de pena, porque é que nunca dançou com meu pai, né? Meu pai dançava magnificamente, mas não jogava bola. E eu também. Eu fui para o seminário, passei 3 anos, redentorista de Campina Grande, e era obrigado a entrar em campo. Mas eu ficava parado no meio do campo. Um dia, o Gildo, depois seria jogador profissional do Santa Cruz, do Recife, diz assim, você vai fazer um gol. Venha, fique do meu lado. Eu fiquei do lado dele. Ele foi correndo, driblou 1, 2, 3, 4, driblou o goleiro, empurrou a bola para mim, eu e o gol. Aí eu chutei, assim, uns 20 quilômetros de distância na trave. Aí ele disse, não, de você eu desisto. Olha, eu sempre fui um torcedor, mas era torcedor. Eu mudei de hábito, não sei como é que isso acontece com você. Eu era um torcedor de ir ao estádio. Fui muitas vezes ao Parque Antártica ver o Flamengo jogar lá. Fui ao Pacaembu ver o Corinthians. Eu vi um Corinthians ótimo, um Corinthians da democracia, com Sócrates, com Casagrande. Grande, né? O Zenon. Era o time. Depois eu ia tomar cerveja com o Sócrates na casa do Sérgio Reis, lá em Santana. E aí o Sócrates ficava botando latinha de cerveja. Eu digo, poxa, você bebe muito para ser jogador. Ele falou, eu bebo no intervalo. Eu digo, bebe no intervalo? É bebo. O técnico fala, não, eu escondo, né? O pior é o Gerson, que fuma. O Gerson fumava, né? No intervalo dos jogos. E aí tem uma história ótima do Gerson que diz que ele lá no lançamento para o Paraná e o Paraná deixava a bola sair. Aí o Gerson disse, o meu está garantido, você tem que ganhar o bicho. Eu vou botar uma bola lá na frente e você vai correr, porque senão você não recebe o bicho. São Paulo e qualquer outro time lá. E vi o Gerson quebrar a perna do Vaguinho assim, no jogo São Paulo e Corinthians. Mas me conta, então. Aí você ouvia a rádio, ia para o estádio, e hoje você ainda vai ao estádio? Olha, hoje eu vou bem menos, Neumani, bem menos. Eu ia muito a estádio ali por anos 80, 90. Nos anos 2000 eu diminui bem a minha ida ao estádio, mas eu ia muito no Palestra, né? O Jardim Suspenso, o velho Palestra, no Pacaembu, que eu assino tudo embaixo que você falou do Pacaembu, um lugar que eu adoro, tenho uma memória afetiva do Pacaembu, e fui em grandes jogos no Morumbi, uma Morumbi ali com 100 mil pessoas e meio a meio, sabe? Naquele tempo que tinha lá um Palmeiras e Corinthians com metade para um lado, metade para o outro, São Paulo e Palmeiras meio a meio, Santos e Palmeiras. Então, ali, anos 80 e 90 foi um período mais que eu ia muito a estádio. E, inclusive, eu ia até dia de semana à noite. Lógico que os jogos não eram tão tarde como eles são hoje, né? Você não tinha que acordar às 4 da manhã, como hoje. Mas eu tinha que acordar cedo, hein? Não era às 4, mas tinha que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Então eu ia muito em estádio. Agora, eu deixei de ir para cá, tem ido menos. Hoje eu vejo tudo em casa, na TV. Hoje não tem por que ir para estádio. Mas eu deixei de ir estádio, eu fui ao Morumbi, um jogo Flamengo do Zico, ganhou de 1-0 de São Paulo. E eu levei um tremendo saco de mijo na cabeça, nunca mais eu fui ao Morumbi. E aí eu fui ao Maracanã, fui mesmo com a Isabel, agora recentemente, ver o Flamengo perder para o Grêmio, treinado pelo Filipão, 1-0, um gol do Luan, que não está jogando nada no Corinthians. De qualquer maneira, eu deixei de torcer pelo Corinthians, torço só pelo Flamengo. No ano passado o Flamengo sobrou, mas esse ano, não sei, eu considero que o favorito ainda é o Inter, apesar do Inter não ter futebol de campeão, mas o Flamengo está dando muito mole, né, meu? O Flamengo está dando muito mole. Agora, o Palmeiras já ganhou, porque no Brasil, de repente, a Libertadores, que nunca tinha grande importância, passou a ser, não era nem ganhar a Libertadores, passou a ser mais importante você participar da Libertadores, acho talvez por grana, né, do que você ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. Né? De qualquer maneira, o Palmeiras mereceu a Libertadores por um grande jogo, que foi o jogo 3-0 no River,
no Monumental de Núñez, né? Que é um feito, né? Ganhar do River. É um time melhor do que o Palmeiras. Aliás, o próprio Abel falou isso, né, a respeito Ele falou. do Galhardo, né? E depois eu digo, não, tá tranquilo, o Palmeiras está classificado, porque aí é só ficar tocando a bola. O Palmeiras leva um sufoco. Como é que foi a tua reação? Primeiro, nos 3-0, magnífico. Depois, o sufoco para manter uma vantagem de 3 gols. Esse jogo aí, o segundo eu vi em pé, viu? Eu não assisti o jogo em pé quase inteiro. Foi difícil, né? Ali, inclusive, as decisões foram todas corretas, né, do VAR, pelo que eu pude ver. E ver a análise dos comentaristas também. Mas se não existisse VAR também, né? Então é uma lição que acho que o Palmeiras e os times, de uma forma geral, têm que tirar. Mesmo que você construa uma grande vantagem, você tem que jogar sério até o fim, né? E nesse dia do 2-0, o Palmeiras não se achou, né? Mas, enfim, construiu a vitória lá, né? Mas foi com sofrimento. Mas o Palmeiras tem sido com sofrimento ultimamente. A gente está mais ou menos acostumado já. Agora, eu vi um jogo que me encantou muito, que foi um jogo de Santos, 3-0 no Boca Juniors. Né? Foi. E eu fiquei encantado pelo time do Santos. Aí depois, e esse jogo do Palmeiras com o River, lá em Buenos Aires. Depois, eles dois, na minha opinião, eu já vi muito jogo ruim. O pior jogo que eu já vi na minha vida foi a final da Libertadores deste ano, em que o goleiro do Santos não fez nenhuma defesa. E o goleiro do Palmeiras acho que fez duas. Acho que isso. Foi uma maluquice lá eu acho, ali o Cuca perdeu completamente o juízo e o jogo. Eu sempre achei que não fosse ajuizado. De qualquer maneira, eu acho também que as finais lá do Catar, hein? O que você achou daquelas finais? Foram jogos Tira a parte o Palmeiras ter jogado miseravelmente. Né? Foram jogos fracos, de uma forma geral, né? Mesmo... Todos. É, mesmo. Não, tem uma coisa. Eu acho até que o jogo pode até ser fraco. Agora, o jogador não pode ser fraco de caráter, como esse Felipe, aquele que perdeu o gol que fez o Brasil sair da Copa da África, né? Se chocando com o Júlio César e permitindo o gol da Holanda. Felipe Melo. Felipe Melo. É lá do Flamengo. Cria da empáfia rubro-negra. E esse cara vai dizer que o Palmeiras só sofreu um gol. Meu, pelo amor de Deus. Né? Agora, ainda achei mais lamentável do que isso foi o fato o Bayern de Munique, Lewandowski, o melhor jogador do mundo, e os caras ganharam um gol ilícito, em que ele tocou a bola na mão, né? e o VAR não viu. Eu queria ver se fosse o Tigres, né? Então você veja que o jogo foi uma grande porcaria e as televisões, não sei se você concorda comigo, mas as emissoras de televisão são muito cúmplices do mau espetáculo, que é para poder vender. Por exemplo, eu não sei, você está satisfeito com as arbitragens do Campeonato Brasileiro? Não estou, porque eu não sou contra o VAR, não, né? Eu acho que tem que ter tecnologia e tudo, mas a gente não está sabendo usar. É como se fosse uma muleta em alguns casos. Uma hora tem um critério, outra hora tem outro critério. Essa história do pênalti também, da bola na mão, é um negócio assim que... É uma invenção terrível, né? Uma invenção, né? Se a bola vem do seu companheiro e bate na sua mão, não é mão? Qual é a lógica disso? Né? Eles têm que mudar essa regra, porque essa é ridícula. Mas pior do que isso, é isso que eu estou comentando aqui. Aí tem mais uma coisa que é pior, né? Que eu vejo o jogo normalmente na Globo News, que transmite os jogos, e todos os comentaristas de arbitragem, com uma exceção, o Salvo Espino, vai ter uma moça lá que é bandeirinha, uma tal de Basta, que deve ser contratada porque é bonitinha, porque a mulher é bandeirinha. E ela concorda sempre com a decisão mais idiota que o juiz tiver e que o VAR tiver. E hoje, você não pode mais dizer que o VAR acerta tudo. Né? Não acerta. Né? Agora, só que a influência do VAR... Por exemplo, houve um momento no campeonato que eu tinha certeza que o São Paulo ia ser campeão, por causa do Caboclo na presidência da CBF, e depois que o goleiro do São Paulo deu um murro, fez desmaiar o Beck do Goiás,
disputou uma bola com a cabeça com ele. Não aconteceu nada. Hein? Nada, o juiz não marcou o pênalti, era para o goleiro ser expulso, o juiz não marcou o pênalti, o VAR não deu nada, e a moça que comenta, Nadine Bastos, diz, não, o juiz está certo, porque ele não teve intenção. É como se o Mike Tyson derruba o adversário, não, não valeu esse nocaute porque ele não teve a intenção de derrubar, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou com você, o VAR é fundamental, o VAR é fundamental. Depois do Leivinha, esse gol do Leivinha é um grande exemplo, né? Esse gol do Leivinha é assim, a grande marca de como... Aí o melhor juiz do Brasil, o doutor Armando Marques. É melhor juiz, uma obra, não sabe nem contar até 5, não sabia. Mas e aí, qual é o melhor time do Palmeiras que você viu jogar na vida? Esse da segunda academia, para mim, é o melhor. Falam muito do time... Não, esse de... A segunda academia é melhor do que o time da Parmalat? Eu tenho uma... Aí já não sei, é muito subjetivo, né, mano? Acho que entra mais o lado afetivo no meu julgamento. Então, os times da Parmalat eram muito bons, especialmente o de 96, que é um time que fez mais de 100 gols, né? Mas, olha, o time que eu tenho na cabeça, na memória, no coração, é esse da segunda academia. Então, eu acabei de dizer a segunda academia, e se você me perguntar qual é o time da Parmalat, eu não sei mais, até porque era um time de muito jogador que tinha corrido todos os times do Brasil. Era um time que tinha, sei lá, Paulo Nunes, que foi do Flamengo, depois foi do Grêmio antes, não me lembro mais qual foi. Não, era um belo time, era um ótimo time. Eu tinha o Djalminha, que foi um jogador maravilhoso, né? Mas eu não sei do time de Leão. Você acha que Leão foi melhor goleiro do que o Valdir de Moraes, o São Marcos, ou o Everton agora? São épocas diferentes, né? Os jeitos diferentes de jogar, mas eu gosto muito do Leão, Neumani. É um goleiro que, por causa dele, em grande parte, eu virei palmeirense também. Lógico que eu gosto do Marcos, né? O Palmeiras sempre teve grandes goleiros, mas acho que o Leão é um goleiro histórico, né, do Palmeiras, assim como o seu Oberdan. O seu Oberdan não vi jogar, né? O seu Oberdan não vi jogar, mas o seu Oberdan cheguei a ter contatos com ele, porque a gente ia ver jogos lá no Palestra, e ele estava lá e vinha falar com os torcedores, sempre gentil, mas eu ficaria com o Leão pela importância dele ali Sabe qual foi a melhor jogada que eu vi o Leão fazer na vida? Flamengo e Vasco, final do Campeonato Carioca, Zico, machucado, joga Tito no lugar dele, 1,5 m, faz um gol de cabeça cobrindo ele. 1-0 Flamengo, Flamengo campeão. Eu adorei esse lance do Leão. Mas não tinha nada a ver com o Palmeiras, era goleiro do Vasco. Eu me lembro também, eu trabalhava na Avenida São Luís, no Jornal do Brasil, a sucursal, e frequentava aquela churrascaria Boi na Brasa ali na esquina da Marquês de Tu com a Bento Freitas. Né? E tinha uma turma de boleiro que frequentava lá. E eu me lembro de uma figura engraçadíssima, que foi técnico do Palmeiras muito tempo, que era o Mário Trabalho. Ele foi técnico de outros times. O seu Mário. Mas eu me lembro bem dele no Palmeiras. Da mesma forma que eu me lembro do Rubens Minelli no São Paulo e nem tanto no Palmeiras. Né? E você chegou a frequentar esse tipo de... Por exemplo, o Bar do Elias. Você frequentou o Bar do Elias? Eu ia. O Bar do Elias eu ia. Lá você via sempre, por exemplo, nessa época aí, você está falando da época da Parmalat, a gente andava por ali, a gente via os jogadores ali por perto, o Zinho, que hoje é comentarista, né? Que foi Flamengo. Isso, revelado pelo Flamengo. Então a gente via muito o César Maluco, até bem pouco tempo, quando eu ia lá, a gente encontrava com o César ali, circulando ali ele morava por ali, então a gente via... É um ambiente, né, meio familiar para o palmeirense, né? Eu me lembro, Neumann, uma vez que eu levei meu filho, na época ele devia ter uns 6, 7 anos, a gente foi ver um jogo do Palmeiras, e aí tem um shopping agora lá, né, do lado do estádio, e aí nós chegamos mais cedo, fomos almoçar, aí ele virou para mim e falou assim, pai, nesse shopping só tem palmeirense, quer dizer, é a região, né, é o ambiente, né? Então... O Bar do Elias, rapaz, no Bar do Elias eu conheci um dos maiores
ícones do futebol brasileiro que você não conheceu, porque você é bem mais jovem do que eu. Eu conheci o senhor Edvaldo Vavá. Vavá, poxa. Centroavante, bicampeão do mundo, 58, 68. Peito de aço. Peito de aço. Vavá, o Vavá era o peito de aço. Peito de aço. Rapaz, e encontrava muito uma das figuras mais divertidas que eu conheci na minha vida, que era o César Maluco. O César Maluco vivia lá, né? O César, como você disse, morava por ali, né? Então, isso, eu via muito ele por ali. Tem uma história lá do Vanderlei, mas é melhor não contar. O Vanderlei Luxemburgo tem uma historinha lá do Vanderlei. Melhor a gente não contar. O Pô fechou. Qual é a influência do Vanderlei Luxemburgo no time que foi campeão da América? Nesse agora? Acho que a gente não pode negar que ele revelou os meninos ali, né? Ele deu oportunidade para os meninos, o Patrick, o Gabriel Menino, acho que o Danilo também. Gabriel Menino foi quem, o Veron, Wesley. Ele deu oportunidade. Óbvio que teve uma necessidade ali, porque o Palmeiras não contratou tanto, mas eu acho que ele apostou nos meninos ali, né? Então acho que ele deixou uma sementinha ali, né? Acho que sim. Eu tenho um carinho por ele. Não posso esquecer o que ele fez pelo Palmeiras, como não posso esquecer o Filipão. Ele foi o treinador. Ele foi o treinador da Parmalat, mais do que o próprio Filipão, não foi? Acho que ficou perto ali. Assim como eu esqueço o seu Oswaldo Brandão também, né? Não dá para esquecer o seu Oswaldo Brandão. Agora me tira uma dúvida. Eu sempre tive dúvida. O Oswaldo Brandão foi mais Palmeiras ou mais Corinthians? Olha, eu acho que eu acho que ele foi o mais em cada um dos dois. Os dois. O mais dos dois. E da seleção. Eu fui também técnico da seleção. O mais dos dois. É impressionante. Mas como é que você está agora? Para a gente encerrar aqui, porque a nossa conversa já está tomando muito tempo. Você está feliz pela Libertadores? Eu chamo você todo dia de Rei da América, como, por exemplo, foi o Bruno Henrique, no Flamengo, ano passado, ou pelo papelão do Felipe Melo, se depois de ter perdido um pênalti de forma bizonha, vim dizer que, olha, sai. E do próprio técnico, diz, olha, é uma honra para nós estarmos aqui. Eu até queria fazer uma brincadeira contigo, porque, seguinte, eu trabalhava na Folha e o Dante Matius era editor de esportes. Na Copa de 74, o Lemos, que era meu chefe, me emprestou para o Dante. E aí eu escrevi um artigo no caderno da Copa, quando o Brasil perdeu para a Polônia, ficou em 4º lugar, que, afinal de contas, a gente não podia se queixar do Zagallo, porque aquele era o lugar que nunca o Brasil tinha ocupado em Copa nenhuma. O Brasil já tinha sido campeão, vice-campeão, já tinha sido 3º lugar, mas 4º lugar foi uma grande conquista do Zagallo, o que é uma injustiça com o Zagallo, que é um grande técnico, e que foi quem montou, depois que o João Saldanha passou lá, a seleção de 70. Né? Mas eu queria saber de você, né, se se você ficou chateado. Qual é a cor da minha camisa? Dá para você perceber aí? Não? Verdinho claro. Verdinho claro. Verdinho claro. A minha é um verde mais escuro. A tua é mais escura, a tua está mais definida. Né? Verdinho claro. Mas é uma camisa bonita, a sua também. Obrigado. Mas qual é a tua... Para a gente encerrar, hoje se o teu vizinho gritasse palmeirense depois do jogo com o time egípcio, o que é que você responderia para o teu vizinho? Acho que eu ficaria quieto, né? Falaria assim para ele só e não ter o que dizer, né? Porque não foi bem, realmente. Não é inegável, né? Mas, enfim, acho que não apaga um ano que foi positivo. Ganhou o Paulistão em cima do Corinthians, ganhou a Libertadores em cima do Santos. Eu acho que a gente, como torcedor, quer ver o time sempre jogando bonito. Foi 4 agora, recentemente. A gente quer ver o time jogando bonito. Mas a gente tem que levar em consideração também que os caras, não só do Palmeiras, todo mundo, estão jogando a cada 3 dias aí, porque ficaram parados aí por causa da Isso pandemia. Também justifica um pouco a má qualidade dos jogos da final do Mundial. Eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei muito feliz vendo o Palmeiras em Monumental, de Núñez, e muito emocionado até vendo o Santos, porque eu vi Pelé jogar. Eu não vi Garrincha. É uma grande frustração minha, apesar do Garrincha ter nos sacrificado muito. O Garrincha fez 3
1-0 na gente na final do Campeonato de 62 em 63. Né? Mas vi Pelé. Você também viu Pelé. O Pelé peguei o finalzinho. Você é muito pequeno, mas eu peguei o finalzinho do Pelé e eu, como repórter, eu cobri o Pelé ministro, viu, Neumann? Toda vez que ele vinha para São Paulo, estava na cola dele do Pelé ministro. Então eu pude ver esses dois lados aí do Pelé, um pouquinho aí eu me lembro dele muito no Cosmos ainda, né? Porque lá em Nova York alguns jogos passavam para cá. E lembro dele, obviamente, como ministro lá do governo Fernando Henrique. Então, 2 momentos. Na sua opinião, esquece Pelé, qual é o melhor jogador que você viu jogar mesmo, de verdade, não só como viu como criança, por causa do Pelé? Qual foi o melhor jogador que você viu jogar? Eu acho que foi o Ademir mesmo. Ademir da Guia. Ademir da Guia. Mas eu gosto muito daquele time de 70, que é um time cheio de camisa 10, né, Neumann? Todo mundo é camisa 10 ali naquele time, né? Eu gosto muito daquele time. O time de 70, eu tenho uma lembrança muito forte dele, pelo seguinte, eu tinha 6 anos só de idade, mas o meu pai era muçulmano, e ele, nos gols que o Jairzinho fazia, ele imitava o Jairzinho, que era fazer... pelo sinal. Então, aquele time me marcou muito também. O time todo de 70. O Botafogo me fez sofrer muito, aquele time dos anos 68 para frente, né? Aquela linha fantástica, Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César, né? Aquele meio de campo, Carlos Roberto e Gerson. Eu encontrei um dia desses com o Jairzinho, fiquei emocionado, porque primeiro que o Jairzinho foi um jogador, uma coisa, aqueles gols dele em 70 são inesquecíveis, né? E depois porque ele está muito conservado, ele estava pelo menos. E sempre que eu vejo o filho dele, que é técnico do esporte agora, né, eu também me sinto assim. Eu senti muito emocionado quando eu vi o Santos ganhar, e isso me fez ficar menos frustrado com a porcaria de jogo que foi o Palmeiras 1-0 no Santos na final da Libertadores. Pode ficar sossegado, que eu não vou mais falar isso de novo. Mas foi o pior jogo que eu já fiz na vida. Tá bom? É isso aí. Mas você está satisfeito de ser palmeirense? Se você encontrasse aquele vizinho chato de novo, você viu? Você ia dizer para ele assim, viu como eu tenho um bom gosto? É isso? O pessoal fala, por exemplo, que o Palmeiras teve vida fácil na primeira fase. Mas eu até acho que teve mesmo. Mas, por exemplo, o Corinthians não se classificou, né, Neumann? Ele podia estar na chave do Palmeiras. Vida fácil o Flamengo teve e perdeu nos pênaltis pro Racing. Pô. Não é argumento. Não é argumento. Vida fácil todos têm, porque os times são muito ruins, em geral. O Flamengo teve, foi desclassificado pelo Racing no Maracanã, nos pênaltis. Aliás, o Mundial de Clubes não mostrou a situação do Palmeiras, eu acho. Mostrou a situação do futebol brasileiro, né? Sim, tem isso. Que, só para encerrar a nossa conversa, eu queria o futebol americano, o futebol sul-americano. Porque eu sou do tempo, o México tinha um jogador, Carvajal, o goleiro da seleção mexicana a vida inteira. O México sempre foi galinha morta, faz muito tempo que não é. E hoje o México colocou o CONCACAF na história e essa porcaria dessa Conmebol no lugar que ele cabe, o lixo. Muito bem. Quer dizer alguma palavra aí? Não, quero dizer que, olha, conversa boa. Avante palestra. Quer dizer uma coisa. Avante palestra. Conversa boa passa rápido. Essa aqui passou rápido. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Tem outra metade da conversa, que é a metade aí se abaque, o craque, o rei da América. Tá bom. Mas em pé, segunda-feira estamos juntos. O melhor de tudo foi poder te ver. Estamos há 1 ano em isolamento. É isso aí. É isso, Raíssa. Um abraço, meu querido.